Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e nesse programa eu queria comentar um pouquinho as mentiras do Lula em relação a Campinas e a pronta resposta do prefeito da cidade paulista. Vamos lá? Em qualquer setor de atividade, você a sua estratégia ela não pode estar limitada somente aos seus movimentos. A gente tem que pensar sempre como é que o meu adversário, como é que o meu rival, como é que o meu concorrente, como é que o meu inimigo também está se comportando. No campo da política, a gente observa que o PT, o Lula, tem uma estratégia muito clara. É a estratégia de mentir o tempo todo. O PT já aprendeu que quando ele mente em grande volume, quando ele joga, quando ele despeja no mercado informações, mesmo sendo falsas, em grande volume, contando com o apoio da imprensa tradicional, a grande mídia, a velha imprensa, ele consegue emplacar essas mentiras. Nesse caso aí, o STF faz vistas grossas às fake news. Mas o importante aqui é destacar como é decisivo, como é muito eficiente você ter respostas prontas para as ações dos inimigos. Então o PT conta com a leniência, conta com a negligência dos adversários e vai empurrando as suas mentiras eleitorado abaixo. No caso aqui do assunto que a gente quer tratar, que se refere-se às mentiras do Lula em relação às habitações em Campinas, eu queria destacar a importância do papel do prefeito de Campinas, o Dário Saad, ao responder rapidamente às colocações equivocadas, às colocações mal intencionadas do Lula. Seria muito importante que outros políticos e que nós mesmos, que temos uma posição muito clara em relação ao PT, em relação ao Lula, nos posicionássemos dessa forma. É fundamental que eu, que você, que todas as pessoas que prezam por um país melhor, por uma comunidade mais saudável, com bem-estar, que nós combatemos a esquerda, e uma forma de combater a esquerda não é deixar para lá, não é esperar o dia seguinte. Sempre que eles vierem com uma mentira, você tem que rechaçar, você tem que rebater, você tem que mostrar o lado correto das coisas. E foi isso que o prefeito de Campinas fez, e a gente vai fechar esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a resposta do prefeito de Campinas. Mas o importante é que a gente precisa sim enfrentar essa situação. Uma das formas de combater o petismo, o lulopetismo, a corrupção, combater essa forma nefasta, essa forma perversa do PT dialogar com a sociedade, é rebatendo insistentemente as mentiras que eles estão acostumados a distribuir pela sociedade. A gente não pode deixar para depois. Eles já aprenderam que isso dá certo e a gente precisa reverter. Reverter como? Não fazendo corpo mole, não deixando para lá, não entrando na conversa dos isentões, que é aquele time que fala não é problema meu. É gente burra, porque, em última análise, um mau governo, um governo corrupto, um governo incompetente vai respingar, vai refletir na vida de todo mundo, inclusive e principalmente do isentão. Então, fica aqui o meu recado, a minha recomendação, o meu apelo. Sempre que vocês puderem, entrem nessa corrente para desbancar o PT, desbancar o Lula. Não se esqueçam, eles são os nossos maiores inimigos. Para a gente construir uma base sólida, uma base consistente, uma base que permita o Brasil ter um caminho mais
producente, um caminho mais decente para o seu povo, para a sua nação, é fundamental tirar da frente o PT, tirar da frente a esquerda. Afinal de contas, trata-se aí de uma ideologia desastrosa, uma ideologia que tem no seu DNA a destruição da moral, da ética, da família e principalmente do gosto pelo trabalho, pela meritocracia, por tudo aquilo que é saudável a um ser humano. Então, não se esqueça, não adianta a gente estabelecer, a gente traçar uma jornada, traçar um itinerário e esquecer que tem um adversário ali prontinho para atrapalhar o nosso caminho. Então, faz parte do nosso trabalho também tirar do caminho esse adversário doente, que é o PT, que é a esquerda. Então, vamos prestar atenção aí na atitude do prefeito de Campinas e compartilhar esse vídeo, mostrar para as pessoas qual é realmente o que realmente está acontecendo em Campinas, qual é a realidade. E não esse quadro nebuloso, esse quadro mentiroso que esse presidente covarde pintou. Ele sempre faz isso, principalmente às vésperas de viajar. É aquele cara que vai, faz a bagunça, desmonta o tabuleiro e dá no pé. É típico de gente covarde, típico de gente que fala e sai correndo. Mas nós não podemos deixar isso continuar assim. Então, sempre que vier uma mentira, resposta neles, igual fez o prefeito de Campinas. Vejam aí. Um abraço e até a próxima. Eu acordei hoje recebendo algumas mensagens de amigos com um vídeo do presidente Lula falando um monte de bobagem, de besteiras, de mentiras a meu respeito. Presta atenção. Ontem eu vi na televisão a cidade de Campinas, que é uma das cidades mais ricas desse país. O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá com 7 pessoas. Presidente, se o senhor conhecesse minimamente a luta lá dos moradores do Mandela, o senhor não teria falado o que o senhor falou. Em primeiro lugar, lá não é um programa habitacional da Prefeitura de Campinas. Lá é uma ação conjunta da Prefeitura com a Justiça, que, atendendo a esses moradores que estavam com uma ordem de reintegração de posse, de despejo, a Prefeitura fez lá um loteamento urbanizado, com infraestrutura, asfalto, água, energia elétrica, e também, atendendo à reivindicação, à solicitação dos moradores, construiu lá o Embrião, que é uma unidade pequena preparada já para a ampliação. Presidente, veja o que os moradores, o que a coordenação do movimento lá dos moradores do Mandela falou lá na página do Instagram deles, @MandelaResiste. Vê lá, presidente, se o senhor tivesse visto, o senhor não teria falado o que o senhor falou. Significa que esse prefeito não é um cara humano. Lula, humano seria não atender as reivindicações dessas famílias e deixá-las lá com ameaça de despejo a qualquer momento? Lula, humano é não mentir, humano é falar a verdade. Lula, deixa de politicagem, deixa de fazer discursos como você fez, ofendendo a luta das famílias do Mandela, e vamos trabalhar em conjunto para levar a habitação popular para quem precisa.